Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de novembro de 2023. Nessa data que é feriado nacional, nós estamos comemorando os 134 anos da instauração do regime republicano no Brasil. Bom, o que essa data tem a ver com a questão da história do ateísmo, poderíamos dizer assim de uma maneira mais ampla, mas particularmente com a questão da história da laicidade? Bom, eu diria que essa data tem relação direta com a questão da laicidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, né? Sejam bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Ricardo, sou professor de História e faço pesquisas relacionadas à história do ateísmo. Então, se vocês estão chegando aqui no canal pela primeira vez ou ainda não se inscreveram, se puderem, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem, comentem, que isso ajuda a fazer com que esse trabalho tenha uma maior divulgação, tá? Bom, pessoal, vamos lá. 15 de novembro de 1889. Essa data marca o fim do regime monárquico no Brasil e a instauração do regime republicano. Claro, digo já de início para vocês que o comentário que eu vou fazer aqui, de maneira alguma, é uma forma de celebração, de forma idealista em relação ao regime republicano no Brasil. Que é um regime político que tem apresentado aí ao longo de mais um século de existência, tem apresentado seus problemas, né? Vocês podem perceber. Mas tem um ponto relacionado à instauração do regime republicano e que vem acompanhando a República Brasileira, ainda que com avanços e retrocessos, que é a questão da laicidade, que era algo inexistente no Brasil. Então esse é um ponto aqui que eu queria destacar com vocês. Tomando aqui um chimarrão. Então veja só, pessoal, quando o Brasil foi colonizado, lá no início, né, começou o processo de colonização no início do século XVI, os portugueses eles vinham de um país que tinha uma união entre poder político e poder religioso, né? Isso ficou conhecido como regime do padroado, através de uma série de bulas e documentos, enfim, que colocavam o quê? Uma parceria, né, entre essas duas instituições, onde o Estado dava garantias e condições materiais para a igreja na colônia brasileira, então construir igrejas, enfim, dar um suporte material, e por outro lado a igreja trabalhava num processo de evangelização, e digamos assim, cuidava da vida espiritual dos colonos e dos novos conversos, assim como dava legitimidade ao poder político da coroa portuguesa. Então justificava o porquê da colonização. Então esse modelo, em linhas gerais, ele perdura ao longo do período colonial, e quando o Brasil se torna independente, lá no começo do século XIX, essa característica que era presente na história da vida colonial brasileira, ela irá ser mantida, ou seja, essa união entre poder político e poder religioso. Então vejam só, na Constituição de 1824, que é a Constituição do Império Brasileiro, e foi a nossa primeira Constituição, é possível encontrar esse vínculo no artigo 5º, que diz o seguinte, estou lendo aqui no notebook para me orientar aqui no meu argumento para vocês. Artigo 5º, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico
ou particular em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo. Então, ou seja, a Constituição de 1824 ela estabelecia que o catolicismo continuaria, né, tem até essa palavra continuará, né, que então traz essa ligação com o passado colonial. A religião católica continuará a ser a religião oficial do Império. Tá? E as outras crenças religiosas, elas têm apenas uma liberdade, né, de credo no âmbito privado, mas não no âmbito público, né? Nem poderiam construir templos, casas de oração, etc. Então vejam que nós temos essa posição privilegiada da igreja durante a época imperial. E uma outra coisa também que eu queria destacar aqui, que chama a atenção, é o preâmbulo da Constituição, né? Porque o preâmbulo da Constituição faz uma referência direta a Deus, tá? Que diz o seguinte: Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. 2 pontos, né? E aí eles, nesse preâmbulo, a partir daí, ele, digamos assim, anuncia, né, à população a entrega da Constituição Política do Império do Brasil em nome da Santíssima Trindade. Ainda tem mais essa expressão denotando aqui uma dimensão religiosa. Mas vejam o seguinte, né, percebam, esse preâmbulo ele começa dizendo: Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, é o imperador constitucional e o defensor perpétuo do Brasil. Então percebam que na questão da fonte de legitimidade desse poder do Dom Pedro I, Deus aparece antes do povo. Tá? Então, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos. Então, ou seja, a dimensão religiosa aqui, ela aparece em primeiro lugar, dando legitimidade ao poder político. Tá? Essa característica do Império Brasileiro, né, que é a manutenção do regime do padroado, ela perdura ao longo de todo o século XIX, no momento em que o Brasil era regido sob a monarquia. Tá? Então, em 1889, nós vamos ter essa mudança. E aí, o que eu quero destacar? Que nas últimas décadas do Império, particularmente nas décadas de 1870 e 1880, se formou um movimento republicano no Brasil. Alguns setores da sociedade começaram a se engajar a partir da leitura de que o Brasil era um país que tinha sérios e graves problemas e que a responsabilidade desses problemas estava atrelado à manutenção do regime monárquico. Então a monarquia começou a aparecer nos discursos dos republicanos como um regime político atrasado, um regime político que não demonstrava sintonia com os avanços do mundo moderno, e as causas estavam então no poder hereditário, no poder da igreja, na manutenção do trabalho escravizado, entre outros fatores. Então, assim, havia essa leitura, E aí, dentro dessa leitura, se colocava ali, então, que essa questão da união entre poder político e poder religioso, ela era nefasta, Então, era uma das causas do atraso do Brasil na comparação com os povos mais avançados, e que precisava ser mudado através da instituição da laicidade de Estado. Os positivistas defendiam muito isso. Então nós vamos ter essa campanha republicana que vai trazer essa narrativa, vai nos oferecer essa mensagem da necessidade de mudanças. E em 1889, dia 15 de novembro, nós vamos ter então a instauração do regime republicano que, diga-se de passagem aqui, só para frisar,
a instauração do regime republicano ocorre por meio de um golpe militar comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que acaba depondo à força o Ministério do Império, o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, e na sequência acaba expulsando a família real do Brasil. Mas a partir desses acontecimentos, porque não era algo previsto constitucionalmente, então nós temos aqui uma flagrante arbitrariedade em relação àquilo que dizia a Constituição de 1824, mas na sequência nós vamos ter então a instauração do regime republicano e uma série de decretos e normativas que vão sendo elaborados no sentido de dar uma identidade para esse regime republicano. E aí eu quero me referir àqueles pontos que dizem respeito à questão da laicidade. No dia 7 de janeiro de 1890, foi promulgado o decreto número 119A. Veja só, né? O regime republicano foi instaurado no dia 15 de novembro de 1889 e pouco depois, no dia 7 de janeiro de 1890, nós vamos ter esse decreto. O que esse decreto vai dizer? Ele diz no seu preâmbulo: proíbe a intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa e consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providências. Na prática, esse decreto número 119A, ele tem apenas 7 artigos. Ele estabelece o fim do regime de padroado, então, ou seja, acaba a ideia da união entre o poder político e o poder religioso, consequentemente acaba o regime de religião oficial no Brasil e estabelece a liberdade de culto. Então agora todos os credos, todas as religiões, teoricamente, elas passam a ter uma liberdade. Eu digo teoricamente porque as religiões de matriz africana, por exemplo, elas serão durante essa fase inicial do período republicano, as primeiras décadas do regime republicano, as religiões de matriz africana serão constantemente perseguidas pelas forças policiais. Então, assim, não é exatamente uma liberdade na prática para todos os credos religiosos, mas o papel institui isso. Então, aqui, o decreto número 119A ele é importante nesse momento de construção da laicidade de Estado. E uma semana depois, no dia 14 de janeiro de 1890, foi editado, saiu aqui o decreto número 155B. Esse aqui também é bastante bacana de ver, porque esse decreto número 155B, ele vai falar sobre os feriados nacionais da República Brasileira. E aqui aparece um conjunto, não é muito grande, de feriados nacionais, mas que tem se destaca por uma ausência, e eu vou colocar aqui para vocês. Então veja só, são considerados dias de festa nacional: 1º de janeiro, consagrada a comemoração da Fraternidade Universal; 21 de abril, consagrada a comemoração dos precursores da independência brasileira, Tiradentes; 3 de maio, consagrada a comemoração da descoberta do Brasil; 13 de maio, consagrada a comemoração da Fraternidade dos Brasileiros; 14 de julho, consagrada a comemoração da República, da Liberdade e da Independência dos Povos Americanos; 7 de setembro, consagrada a comemoração da Independência do Brasil; 12 de outubro, consagrada a comemoração da Descoberta da América; 2 de novembro, consagrada a comemoração geral dos povos; e 15 de novembro, consagrada a comemoração da Pátria Brasileira. Qual é a ausência aqui que eu tô me referindo? É que não há nenhum feriado religioso como feriado nacional nesse calendário republicano. Percebam, o dia 25 de dezembro não está aqui. 25 de dezembro não era feriado nacional quando é instaurado o regime republicano, e nós temos então aqui esse decreto.
de 14 de janeiro de 1890. Os feriados nacionais são todos seculares, né? Talvez ali com a exceção do 2 de novembro, né, que teria uma maior proximidade com uma dimensão religiosa, mas que também não é uma característica apenas do cristianismo, né, essa questão do Dia dos Mortos, e também não é apenas uma questão de pessoas religiosas, né, esse momento de reflexão sobre os entes que partiram. Tá? E essa questão da laicidade, né, ela vai ser consolidada na Constituição Republicana de 1891, que é a primeira Constituição Republicana. E aqui eu só queria fazer uma referência ao preâmbulo, que mostra já traz a tônica dessa dimensão laica. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Né? Foi o dia que foi promulgada a Constituição. Nós, diz o preâmbulo, nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Veja só, nós, os representantes do povo brasileiro. Então, ou seja, a legitimidade da Carta Constitucional e, consequentemente, a legitimidade do poder político está no povo brasileiro. Não há uma referência a Deus aqui. Deus foi retirado da Constituição. Tá? Então, nós vamos ter isso aparecendo aqui nessa carta de 1891. Porém, com o passar do tempo, as coisas foram mudando. E eu até falei sobre isso aqui nesse meu livro, né, O Espectro do Ateísmo, que o que vai acontecer, né? A Igreja Católica, né, ela sofre um baque pelo fato, né, de perder aquela condição privilegiada, ainda que isso, por outro lado, tenha trazido algo de positivo, né, porque o Estado deixou de interferir nos assuntos internos da Igreja Católica, mas apesar disso ela se ressente muito de não ser mais a religião oficial. E a partir da década de 1910, a Igreja Católica ela começa a se movimentar com o propósito de recuperar uma posição privilegiada, né, de recuperar uma aliança com o Estado, ainda que seja uma aliança, digamos assim, não estabelecida constitucionalmente. Né? A ideia não é da Igreja voltar a ser uma religião oficial, mas voltar a ter uma posição privilegiada no sentido de receber atenção do Estado. Então há uma série de ações que os autores vão chamar de reação católica ou neocristandade, que elas vão no sentido de um ativismo por parte da Igreja e de setores leigos, né? Então de setores católicos, mas que não faziam parte oficialmente da hierarquia da Igreja, que vão ter como propósito recuperar esse espaço. Então o apogeu da reação católica se dá nas décadas de 1920 e 1930. E ali, né, no meio da década de 1920 e 1930, mais especificamente no ano de 1930, nós vamos ter um acontecimento político importante que vai influenciar nessa nova reorganização das forças políticas e religiosas e vai estabelecer novamente uma união, né, entre Estado e Igreja, não agora prevista constitucionalmente, mas por uma série de privilégios. E eu estou me referindo aqui à ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Então Getúlio Vargas ele assume a presidência da República em outubro de 1930 a partir de um golpe, né, porque ele havia perdido as eleições presidenciais, né, e dada uma insatisfação que havia, né, e uma mobilização de setores da sociedade com pretensões de assumir o poder, mesmo que perdessem no processo eleitoral, que de fato aconteceu,
perderam no processo eleitoral, o Getúlio Vargas ele assume, né, digamos assim, o comando de um movimento que vai se autodenominar revolucionário. Tá? Então eles assumem o poder, só que o Vargas assume o poder a partir de um conjunto de forças heterogêneas. Então, para consolidar esse poder adquirido, uma das ações do Getúlio Vargas será o quê? Se aproximar, se alinhar com a Igreja Católica. E essa aliança com a Igreja Católica vai procurar ser feita trazendo benefícios para ambos os lados. Tá? E a Igreja ela vai saber se beneficiar muito disso. Inclusive eu coloco aqui, né, já para finalizar, coloco aqui no meu texto sobre essa questão da reação católica e os acontecimentos no Brasil na década de 1930. Que eu digo o seguinte, em julho de 1930, né, antes mesmo do Vargas assumir o poder e já indicando, né, esse movimento da Igreja Católica em recuperar a sua influência, o Papa Pio XI, a pedido do episcopado brasileiro, declarou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Em outubro de 1931, ou seja, um ano depois do Vargas ter assumido o poder, foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro com a presença de bispos de diversas partes do país e do presidente Vargas. Nesse mesmo ano foi assinado o decreto que permitiu o ensino religioso nas escolas públicas. Em 1932, Dom Leme, Dom Sebastião Leme, a grande autoridade, grande liderança da Igreja Católica naquele momento, e um dos responsáveis, né, por essa reação católica, criou a Liga Eleitoral Católica como apoio a candidatos de diversos partidos que se comprometessem com as causas da Igreja. Uma boa parte desses candidatos foi eleita para a Assembleia Constituinte, que elaboraria a nova Carta Magna em substituição àquela de 1891. Ou seja, quando Vargas assume o poder, a Constituição de 1891 ela é extinta, ela deixa de ter validade e no lugar dela se faz a discussão sobre a criação de uma nova Constituição que, enfim, estivesse sintonizada com um novo contexto do Brasil. E essa nova Constituição ela vai ser promulgada em 1934 a partir de uma Assembleia Constituinte que foi eleita. E como vocês podem perceber, a Igreja Católica, através da Liga Eleitoral Católica, conseguiu eleger uma quantidade expressiva de deputados para a Assembleia Constituinte para colocar dentro da Constituição diversos temas de interesse da Igreja. A Constituição de 1934 ela não acabou com a questão da laicidade do Estado, mas criou uma série de dispositivos que enfraqueceu muito, a questão da laicidade. Veja só, a Constituição de 1934 foi uma das vitórias mais significativas da Igreja Católica, nesse movimento de reação, uma vez que conseguiu incluir o apoio financeiro do Estado à Igreja, a proibição do divórcio e o reconhecimento do casamento religioso, a educação religiosa durante o período escolar e subsídios do Estado para as escolas católicas. Então, veja, ganhou muita coisa. E o seu preâmbulo denota aqui que Deus voltou para a Constituição. Veja só, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934. Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Aí, veio o texto. Então veja só, nós, os representantes do povo brasileiro. Então assim, está colocando, enfatizando a questão do povo como responsável pela elaboração da Constituição, mas logo na sequência, pondo a nossa confiança em Deus. Então essa Constituição é uma Constituição elaborada tendo como esse sentimento de confiança
esse sentimento que busca ter um amparo, uma espécie de um guia, né, em Deus, a Carta Constitucional ela é escrita e promulgada, para o país. Então vejam como são as coisas, né? Aquela dimensão laica que era muito mais acentuada nos primeiros tempos do regime republicano foi algo que acabou se perdendo. Tá? E aí depois, né, claro, a história, depois nós teríamos avanços, retrocessos, avanços, enfim, mas aí já seriam outros capítulos da história republicana. Mas o que eu quero dizer, né, finalizando aqui, é que aquilo que uma geração conquista, ela pode, numa geração seguinte, ser perdida. Tudo dependendo da correlação de forças. Então fica isso até como uma reflexão. Era isso, pessoal. Um abraço e até breve.